Vim certificar-me da cura de meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. E como se trouxesse o cérebro onusto de interrogações de toda a sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou: já ouvisse falar nos homens do caminho? Ah, Andrômico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso justamente. E contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia desenvolvido a vista ao tio com assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo, admirado. Como pode Filodemos submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel, no intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que esta gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que de algum modo infirmam a lei de Moisés. Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro sem cultura que originou tal movimento. Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? E contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes. Procurando desfazer as impressões do meu tio, chamando-o à razão com a energia necessária, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Mas os doentes, onde ficam esses doentes? Interrogou Saulo assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso, com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino, em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu, e prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. E quase solene concluía: quais os dias de pregação desse tal Estevão? Os sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Ainda por longo tempo comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo, a que pertenciam os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, alto, ainda no horizonte, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais que, de quando em vez, passavam a galopar. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal,
tão ao gosto grego e que fora educado graças à solicitude paterna. Olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, viam-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos na sua descuidosa adolescência. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes ao lado de tênue fio d'água inteligentemente aproveitado em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura, de alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores e, com isso, aproveitando toda a terra disponível. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram a conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria, e que lhe emprestou avultada Somme, recomendando-lhe aquela zona de Jope onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Embora distante de Jerusalém, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte de suas dívidas, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrara dedicada afeição de verdadeira filha. A irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos traços feminis na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos haviam-se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda, a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto, quando desejava uma notícia ainda que ligeira e banal do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expedientes nem esforços, incumbindo a um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido. Apenas fora informado de que Gesiel havia sido levado quase a ferros para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Nada mais. Abigail instara novamente e de Corinto vinham novas promessas dos amigos que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Nesse dia a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Desde que travara relações com o rapaz de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse